Sistema solar? Meu pequeno nerd, gente. Deixa eu falar o que eu tava falando. Ontem, eu ia falar, na verdade. Oi, se eu conseguir falar. O que é isso que você tá vendo? É um piu-piu, né? Não é. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Ontem, eu tava falando lá nos Caçadores, acabou surgindo o assunto, falando sobre... Abaixa, por favor, Henrique. Realização profissional, esse tipo de coisa, né? Que às vezes demora, independência financeira. Na verdade, não às vezes demora. Acho que 99% das vezes melhora. Henrique, abaixa, por favor. Estranho seria se você tivesse 20 anos e tivesse com a vida maravilhosa. Se você tem 20 anos, 25, 22 e sua vida é maravilhosa, tanto no amor quanto no estudo financeiro, você é muito abençoado e privilegiado nessa vida. Por que o planeta tá rodando? Porque eles giram os planetas. Aí eu recebi umas perguntas interessantes, assim. Você acha que o jovem de hoje é muito mais cobrado do que o de antigamente? Eu acho que não. Primeiro porque eu acho que os pais eram bem mais rígidos, então provavelmente o pai era muito mais, cobrava muito mais. Segundo, e eu nem digo de mim, não, sobre a minha geração não, digo as gerações anteriores, entendeu? Segundo, porque a cobrança era muito maior pela idade. Hoje em dia as pessoas são muito mais livres para fazer o que quiserem e não seguirem padrões. Inclusive a geração atual luta muito contra isso. E aí você para e pensa o seguinte: para um coroa hoje em dia ter uma profissão, ganhar bem, chegar onde ele chegou, ele ralou muito, muito mais. Sabe por quê? Não se fiquem nervosos, jovens, vocês vão entender. O cara não tinha nem o Google. Eu não tive Google para estudar, eu não tive internet para estudar quando eu era bem novinha. Ai, peraí, vou levantar, gente, porque tá muito barulho de criança brincando. Pensa o seguinte: os seus pais, para eles arrumarem um emprego, eles tinham que imprimir um currículo, não tinha na internet, tá? Eles tinham que imprimir um currículo. Para descobrir aonde eles iam entregar o currículo, que tinha vaga de emprego, eles tinham que pegar um mapa. Eu fui de uma geração, o início da minha juventude, eu ainda tinha que pegar um mapa para ir numa entrevista de emprego e descobrir onde era. Não tinha Uber, era o busão mesmo. Moço, o senhor não passa no centro da cidade? Passa na rua tal, passa assim, vai ser de olho no mapa. Você ia perguntando para chegar onde você precisava. Hoje em dia você faz entrevista até online. Então, assim, muita coisa mudou. Quando você precisava de um livro, de ver um estudo, algo assim, você não tinha nem internet para pesquisar uma frase de um pensador. Você tinha que ir na biblioteca, você tinha que pesquisar. Então, assim, o estudo era muito mais difícil e até muito mais precário os instrumentos de estudo que você tinha no passado do que atualmente, que hoje em dia o jovem tem tudo na mão. Ele precisa ter força de vontade para buscar. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, assim. Eu tive muita dificuldade de aprender história. Eu sempre fui muito boa em matemática, outras matérias, mas história eu sempre tive muita dificuldade. Eu fui aprender história, principalmente a parte da Segunda Guerra, depois que a gente começou a viajar para a Europa, porque eu não conseguia associar tudo. E graças ao meu professor de história, Paulo Henrique, também. Meu pai ensinava história muito bem, mas eu era muito nova, imatura até para aprender certas coisas. Só que hoje em dia, a geração atual, ela tem no YouTube vídeos explicativos, animações. Na minha época, você tinha um caderno, um livro com imagens, um cara no cavalo com a espada. Ou então, outro cara com a arma baixada é o soldado. Tipo, tu não tinha todo o material que você tem disponível hoje em vídeo, entendeu? Tem vídeos maravilhosos explicando melhor do que até alguns professores que eu tive no meio do caminho. E aí eu conversei com uma seguidora ontem, né? Muito boazinha ela é jovem, né? Ela falou assim pra mim: então por que o jovem de hoje em dia se sente tão cobrado, e mais cobrado até do que as últimas gerações? Porque o jovem de hoje em dia ele tem internet na mão, que é uma faca de dois legumes, sacanagem, uma faca de dois gumes. Por quê? Porque você tem a quantidade de informações maravilhosas que a gente tem para usar pro lado positivo, e ao mesmo tempo a gente também tem as redes sociais, que são ótimas se a gente souber usar. E aí vem o problema, sabe do quê? Não é a cobrança, é a comparação. Por quê? Porque hoje em dia a gente abre, sei lá, o TikTok e tem um monte de gente ostentando bolsas, isso, aquilo, riquezas, vidas maravilhosas, mistério, a pessoa não trabalha, só vive na lancha e usando biquínis e bolsas caríssimas, óculos caríssimos. Aí a pessoa começa a se cobrar e fala: cara, não é possível, eu sou um bosta nessa vida. Trabalho, estudo, sou esforçado, não consigo nada, nenhum passeio de barco na Baía de Guanabara. Talvez o ponto positivo da minha geração era a gente não se comparar.
porque a gente vivia o nosso dia a dia, a gente vivia o que a gente enxergava ao vivo. Então quando você via, sei lá, o Orkut, o máximo que você via era teu amigo na night, e a mesma night que você tava. Então hoje em dia a pessoa olha assim, um cara numa lancha em Dubai, falou, quero isso pra minha vida. Se há tempos atrás eu tivesse como ver isso, eu ia ver no Globo Repórter e ia falar, caraca, que mundo doido, mano, eu não sabia que tinha isso. Hoje em dia não, a pessoa, ela almeja aquilo, ela vê muita riqueza, ela vê muito jovem cantando, fazendo a trend. Sou playboy, filhinho de papai. Essa música é de quando eu tinha mais ou menos 12 anos e ela era uma crítica ao playboy que nunca fez nada, herdou tudo do pai e é um poia, é um zero à esquerda que só vive do dinheiro do pai. E hoje em dia é cantada até com orgulho numa trend. Olha que legal, gente, minha mamãe faz o meu Nescau. No meu tempo isso era vergonha, mesmo você sendo um playboy. Eu poderia me considerar uma... Ao contrário do playboy, o quê? Patricinha? Acho que é isso. Então a geração atual, ela se compara muito mais com o que ela vê nas redes sociais. Eu acho engraçado que quando tiraram os likes, né? Nossa, tem que tirar mesmo, porque não sei o quê, porque isso me dói. Os likes voltaram, ninguém tá doendo de novo. Impressionante. O problema era o like ou era a vida que a pessoa levava e mostrava e gerava muito like? Sabe qual é o problema do like? Pra mim, nenhum. Mas sabe qual era o problema geral das pessoas? As pessoas gostavam de aplaudir essas riquezas, essas ostentações, e gerava mais e mais e mais e mais like. O problema não é o algoritmo, o problema é que esse é o conteúdo que as pessoas querem. E é esse próprio conteúdo que depois, o conteúdo que machuca elas, é o conteúdo que elas mais aplaudem no geral. E aquilo não faz parte da população geral. Então, se as pessoas continuarem aplaudindo e achando que é normal a pessoa comprar uma bolsa de 40 mil aos 20 anos, ela não é anormal, porque ela não pode comprar nenhuma bolsa de 50. Essa sim é a realidade da maioria. Essa foi a minha realidade. Eu nunca pude comprar uma bolsa de 40 mil, nem o Paulo, sei lá, não tinha. O Paulo não compraria uma bolsa, mas alguma coisa assim. Entendeu? A maior parte do Brasil não tem carro aos 18 anos. Então não fica se cobrando. E nem se compara com quem vive numa outra esfera, numa outra realidade. Muito menos se compare com os mais velhos, porque eles trilharam caminhos que vocês ainda nem chegaram lá. Às vezes eles já viveram mais do que o dobro da sua idade. Às vezes você tem 20 e está olhando para uma pessoa de 40. Tem noção que ela viveu 2 vezes o que você já viveu. É por isso que ela chegou lá. Porque você ainda precisa viver esses 20 a mais para chegar igual ou muito melhor do que ela. Então o mal é a comparação. A pessoa de 20, ela só está dando o primeiro passo da escada. Aqui, ó. Uma escada. A pessoa de 20 tá aqui. A de 40 tá lá, cara. Você ainda tem que percorrer isso tudo. E cada degrau desse é um passo na maturidade que você dá, de experiência, de conhecimento, de estudo, de quebrar a cara pra caraca. Cada choro, cada sofrimento contribui, é um pontinho para você subir um degrau. Ninguém sobe todos os degraus sem sofrer. Não tem como. Coisa pra vocês. Quando eu era jovem, 20 anos, não, nem 20, 17, exemplo, você tinha uma calça da Guess, era super maneiro o Guess na época. Aí a calça tinha aquele triângulozinho de cabeça pra baixo na bunda, né, tal, tu tirava uma onda ali, né, tipo, pô, maneiro, calça da Guess, mas não era uma ostentação. Hoje em dia, se vocês forem analisando como que a ostentação foi aumentando ao longo dos tempos, né? Você tinha uma blusa, sei lá, uma calça da Guess, tinha lá o símbolozinho, tu tirava a tua onda. Depois os símbolos foram aumentando, tanto que o Polo Ralph Lauren era pequenininho, e depois tiveram os outros... Gente, por favor. Depois tinha os outros polos que foram ficando desse tamanhão aqui, ó. E as etiquetas foram aumentando. Pra vocês terem ideia, tinham roupas antigamente que ela não tinha nem etiqueta pra fora, roupas caríssimas que só tem etiqueta por dentro. Ainda tem marcas assim. E aí foram aumentando e assim... Todo mundo usa o Ralph Lauren hoje em dia, que daqui a pouco o cavalo tá nas costas. Que o cavalo, entendeu? Só que assim, mas ninguém usa mais o Ralph Lauren. Vocês, eu amo o Ralph Lauren, amo as roupas do Ralph Lauren. Não tenho comprado porque eu compro lá fora que é mais barato, que aqui é muito caro. Acho que nem tem mais loja aqui, eu acho. Aí, o que acontece? Hoje em dia, a pessoa não satisfeita em comprar uma camisa escrito Gucci gigante, um casaco todo escrito Gucci. Puta que pariu, tá difícil pra gravar pra um cacete, desculpa o palavrão. Outro engasgou aqui. A pessoa, hoje em dia, ela tira foto com a sacola. Depois de tirar foto com a sacola, ela faz o unboxing. Depois ela faz caixinha de perguntas pra falar sobre o produto. E
E assim, presta atenção, o que eu tô falando, eu não tô sendo contra as pessoas comprarem coisas de grife, não porque eu estaria sendo hipócrita, porque eu também tenho algumas coisas de grife, não é isso. Eu acho hipocrisia a gente se preocupar mais com isso do que com outras coisas mais importantes na vida, como realmente a sua realização profissional, como você buscar o que realmente importa na sua vida, e não somente você vestir uma grife, fazer o unboxing, mostrar pra todo mundo, fazer não sei o que, comprar no Shopee falso pra depois poder fazer e ganhar like, e ganhar ostentação, e ganhar o coração, e ganhar comentário. Isso não pode ser o foco da tua vida, entendeu? E vamos combinar, né? Comprar coisa falsificada é a coisa mais cafona do mundo que existe, né? É cafona. Ainda é falsificação, é crime. Ainda é crime. E aí, já que a gente falou sobre falsificação, eu penso, às vezes você, jovem, tá aí sofrendo porque viu no TikTok que uma menina tinha não sei quantas bolsas, de repente é tudo falso. E você aí chorando com a bolsa da Arezzo muito melhor, entendeu? Ah, comprei isso aqui. Gente, para com isso. Não se compare, faz o teu, que o futuro agradece. Você do futuro vai agradecer se você não se comparar com o que você vê na rede social. Olha só, quem é pedagogo, por favor, me ajude. O Eric e o Henrique gostam muito de ver essas coisas de espaço, tá vendo? Do sistema solar. E aí, quando aparecem os planetas, ele sabe. Tipo, esse aqui ele falou pra mim, ele não fala Júpiter, ele fala Júpiter. Só que como que ele sabe? Ele não sabe ler, mas como é que ele sabe que isso aqui é Júpiter? Entendeu? Ele falou, pelo nome eu sei que é Júpiter, né? Como que ele sabe se ele não sabe ler? Júpiter. Qual é o nome? Júpiter. Júpiter. Esse aí é qual, Kiki? Planeta Terra. Tá bom. Tá certo. Tá com... Que é isso, esses espirros? Eu tenho... Quantos anos eu tenho, pai? Vou falar 4. 50 mil anos atrás. Eu tenho 9 anos e não sei nem o planeta que eu vivo. Era planeta Terra, eu acho, não era, gente? Qual é? Fala aí. Não é planeta Terra. Então qual é o planeta que eu vivo? Fala. Não sabe, lá. Mas eu não achava que... Não tô achando que ele lê, não, tá? Eu sou aquela zero mãe que... Meu filho é inteligente, né? Menino prodígio. Não. Eu sei que eles se interessam muito por sistema solar, por coisas espaciais, porque eu e o Paulo a gente gosta muito. Tanto que a festa de 1 ano foi, né, de galáxia. Eu e o Paulo a gente ama esses assuntos. A gente assiste tudo que é filme. Quando a gente viaja, a gente vai nos museus aeroespaciais e tal. Não. Eu acho que é muito por eles assistirem coisas com a gente, né? Desde pequenininhos. Mas eu não acho que eles são... Meu filho não tem igual. Gente, eu não sou assim, não. Eu sou aquela pessoa, aquela mãe que fala todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém. Até porque pessoas são muito boas em umas coisas e não são boas em outras, entendeu? Depois eu te dou um exemplo. Os meninos não gostam de dançar, mas eu também não sou muito... Eu já danço mal. O Paulo dança pior que eu. Então, assim, a gente não espera que eles sejam dançarinos, porque na festa da escola, se mexe um bracinho, a gente já tá, ai, que lindo, dançou dessa, né?